Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que vai muito, mas muito além dos estereótipos. Vamos falar sobre o Rastafari, mas não do jeito que todo mundo pensa. A gente vai entender o movimento como um ethos de negritude, sabe? Uma visão de mundo que nasceu de séculos de resistência e dessa busca incansável por liberdade. Então, bora lá, vamos começar essa jornada? Olha só essa citação, ela resume perfeitamente a alma da Jamaica, né? É exatamente nesse caldeirão de resiliência, de força, que as sementes do movimento Rastafari começaram a brotar. No fim das contas, a história de um povo que simplesmente se recusou a ser definido pela opressão que sofria. E para a gente entender de onde vem o Rastafari, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para a Jamaica colonial. Porque o domínio britânico ali não era só sobre explorar a terra, tirar os recursos. Era uma tentativa de moldar a mente das pessoas, de criar uma fratura, um conflito de identidade bem no coração da sociedade. E aqui a gente vê bem essa batalha pela alma jamaicana. De um lado, o Império Britânico forçando a barra para criar o sujeito anglo-jamaicano. Basicamente, alguém dócil, obediente, leal à coroa, feito sob medida para maximizar o lucro das plantações, sabe? Mas, e aqui está o ponto principal, a própria brutalidade desse sistema acabou criando o seu completo oposto, o sujeito afro-jamaicano. Uma consciência que era pura resistência, que queria preservar as raízes africanas e cuja lealdade era com a própria comunidade, não com o opressor. E essa consciência afro-jamaicana não era só uma ideia na cabeça das pessoas, não. Era ação pura. A resistência contra a escravidão era uma coisa constante na vida da Jamaica e acontecia das formas mais diversas que se possa imaginar. Resistir era uma verdadeira arte de sobrevivência. Às vezes, era uma coisa sutil, tipo fingir uma doença para sabotar a produção. Outras vezes, era algo trágico, como o próprio suicídio, que era uma forma de destruir a propriedade do senhor. E claro, tinha a resistência organizada, com a formação das comunidades de fugitivos, os famosos maruns, e as revoltas violentas, tanto as planejadas quanto as que explodiam do nada, que deixavam os colonizadores apavorados o tempo todo. O interessante aqui é ver como a resistência espiritual e a política andavam de mãos dadas. Lá no século XVIII surgiu o Mayalism, uma das primeiras tentativas de criar um sistema de crenças unificado contra a influência europeia. Aí, um século depois, essa sementinha cresce e vira a Igreja Batista Nativa. E é essa igreja que dá a base para os libertos se organizarem e fazerem a rebelião de Morant Bay. Um passo levando ao outro, sabe? Uma construção. Chegamos então no início do século XX. O cenário estava todo montado. Toda essa longa história de resistência precisava só de uma faísca para incendiar tudo. E essa faísca veio da combinação de duas coisas: as ideias de um profeta e a coroação de um rei. O profeta era Marcus Garvey, e a mensagem dele era, poderosa e muito direta. A libertação não vai vir de fora. Pessoas de ascendência africana precisavam se organizar, construir suas próprias instituições e, acima de tudo, sentir orgulho de sua identidade. Essa filosofia de autossuficiência e orgulho negro se tornou um dos pilares do pensamento Rastafari. E aí, em 1930, acontece uma coisa simplesmente monumental. Um homem negro, Rastafari Makonnen, é coroado imperador Haile Selassie I na Etiópia. Detalhe, a Etiópia era o único país africano que nunca tinha sido colonizado. Para muita gente na Jamaica, que já estava lendo as escrituras e ouvindo as palavras do Garvey, isso não foi só um evento político, foi o cumprimento de uma profecia, a prova viva da divindade negra. O movimento Rastafari nasce exatamente aí. Com essa base toda, o Rastafari não virou só mais uma religião, virou uma cosmologia completa. Uma outra forma de ver e entender o mundo, que batia de frente com o sistema que os oprimia. E um conceito central para entender isso é a Babilônia. Para os Rastas, Babilônia não é aquele lugar antigo da Bíblia, não. Babilônia é o aqui e agora. É o sistema opressor do presente, a ganância, a corrupção, a injustiça herdada do colonialismo. E essa ideia de dar um nome para o sistema é muito poderosa, né? É uma forma de dizer, o inimigo não é uma pessoa, é toda uma estrutura. E se de um lado tem a Babilônia, do outro tem Sião. Sião é a resposta, é a utopia, o ideal de liberdade e justiça. É a Etiópia, a pátria ancestral, mas é também um estado de consciência, uma promessa de futuro. Essa dualidade de um lar físico e um refúgio espiritual é um tema muito forte em vários movimentos de diáspora. Até a linguagem vira uma forma de resistência. A expressão AINI, por exemplo, ela substitui nós ou eu e você, e é um conceito muito, muito profundo. Ela diz duas coisas ao mesmo tempo.
Primeiro, que a divindade, que eles chamam de Jah, vive dentro de cada pessoa. E segundo, que todo mundo está interligado. Não existe separação entre o eu, a comunidade e o divino. É tudo uma coisa só. A Ital-Levery é essa cosmologia rasta em ação. Ital vem de vital, ou seja, puro e natural. Cada prática é uma forma consciente de dizer não para a Babilônia. A dieta limpa rejeita os alimentos processados do sistema. Os dreadlocks rejeitam os padrões de beleza impostos. É basicamente um jeito de viver em harmonia com a natureza e com o divino, em vez de se submeter às regras artificiais da Babilônia. Mas, como em qualquer grande movimento, o ethos de libertação do Rastafari não é livre de contradições. E aqui, o movimento enfrenta um desafio interno bem sério, que é questionar se essa promessa de liberdade vale mesmo para todo mundo. E é aqui que a gente chega numa pergunta bem complexa, mas fundamental. Se a alma do Rastafari é a libertação total da opressão da Babilônia, será que essa libertação foi alcançada para todo mundo dentro das próprias comunidades Rasta? A questão é que, em muitas comunidades Rasta, interpretações literais da Bíblia acabaram colocando as mulheres numa posição de subordinação. Elas são vistas como submissas aos homens, são confinadas durante o período menstrual por serem consideradas impuras e muitas vezes ficam de fora de rituais importantes e de cargos de liderança. Isso, claro, cria uma tensão enorme com a mensagem principal do movimento, que é sobre liberdade e igualdade. Bob Marley cantou sobre o trem de Sião, uma metáfora poderosa para a jornada coletiva em direção à libertação. É uma imagem de movimento, de progresso em direção a um destino de liberdade. Então, a gente termina com essa reflexão. Será que esse trem consegue mesmo chegar em Sião se metade das pessoas a bordo não tiver um assento igual? A busca do Rastafari por uma libertação completa continua, e sua capacidade de resolver essa contradição interna é o que vai definir o futuro desse ethos de negritude tão poderoso.